Alô, amigos ligados no meu canal, nas minhas redes sociais. A partir de hoje eu passo a apresentar aqui a prometida entrevista com o Dr. Luiz Carlos Teobaldo Pereira. Naturalmente, como o Dr. Luiz tem mais de 50 anos de profissão de médico, com muitas histórias, 1000 histórias para contar. Quase foi um jogador de futebol e é um desportista nato, também muitas histórias. E um empreendedor ativo, desde sempre, investindo, criando oportunidades de negócios, oportunidade de empregos e gerando desenvolvimento. Também com muitas histórias para contar. E com muitos amigos que se juntaram a nós nesse trabalho. Então, eu convido você a acompanhar hoje, nesse vídeo, o primeiro capítulo dessa história, que será dividida em 4 etapas. Para isso, inscreva-se no meu canal. Aí embaixo, no seu celular, em algum lugar, tem inscreva-se. É só você tocar ali. Não paga nada, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Não custa nada. Eu não vou saber se você, quem é você. Não vem dados de ninguém. É absolutamente seguro. O YouTube está em todo o planeta, certo? Então, não tenha preocupações com relação a isso. E do lado tem um sininho. Clica naquele sininho que quando eu subir o próximo vídeo, do próximo episódio, você será automaticamente informado. Então, inscreva-se e clique no sininho. E se quiser comentar alguma coisa, conhece o Dr. Luiz, tem alguma história com o Dr. Luiz, fique à vontade para se inscrever aí, para se inscrever e para comentar aí logo abaixo do vídeo, tá bom? Então, a partir de agora, o primeiro de 4 capítulos da entrevista que realizei com o Dr. Luiz Carlos Teobaldo Pereira. Eu recebo com muita satisfação nesse podcast alguém que eu queria entrevistar já há muito tempo. Aprendi a conhecer, a respeitar, a admirar, a entender e a ficar curioso sobre muitas coisas desse personagem que eu trago hoje a esse podcast. E eu acho que posso, com muito prazer, chamá-lo de amigo, Dr. Luiz Carlos Teobaldo Pereira. Uma satisfação tê-lo aqui. Satisfação é minha e estou aqui para levar a todos algumas nuances da minha vida, em particular daquilo que eu já fiz, né? E pretendo fazer mais algumas coisas, né? Isso faz parte do dia a dia e quero deixar esse legado. O senhor tem uma idade que só vamos revelar no final desse episódio, mas podemos dizer que é uma vida que é longa, graças a Deus, e que tem muitas histórias para contar na área da medicina, na área do empreendedorismo, da educação e por aí afora. São muitas histórias, doutor? São muitas histórias, histórias de infância, histórias de internato, histórias de faculdade, histórias de trabalho, histórias de diversão, muitas e muitas mesmo. São valiosas, né? E a gente não pode deixar dizer que elas não existiram, né? E faz parte desse ritual da vida de um homem. Vamos fazer quase uma biografia aqui de viva voz, doutor? Podemos fazer, deixando claro àqueles que nos acompanham, que nos assistem, de que nós estamos na propriedade do Dr. Luiz Carlos Teobaldo Pereira, no município de Camboriú, no bairro do Rio Pequeno, tá? E é uma chácara. Sim. Muito aprazível, e que nós vamos ouvir aí cantos de galo, talvez um cão latindo, um gato miando. É uma chácara que tem todos esses ingredientes de vida. Não é isso, doutor? Com certeza tem tudo isso aí. E os patos, né? E os patos. E os patos. E até a história de uma pata que ela chocou. Fiquei intrigado com essa história. Não, ela chocou uma ninhada, nasceram os patinhos, e de repente tem uma lagoa, né? De um a um foi morrendo. E quando morreu o último, ela
começou a procurar e ia no galinheiro, ficava lá, jururu, ia na porta da casa, ficava lá quietinha, chorando, numa depressão. Um pato com depressão. Numa depressão, disse, puxa a vida, como os animais são. E agora, logo em seguida, ela achou outra ninhada, ela está com 8 patinhos, os 8 estão até hoje, e já estão grandes, e já se viram sozinhos, e já entram na lagoa e não acontece nada. E ela ainda fica cuidando deles. Ela fica levando... Com medo de perdê-los. Com medo de perdê-los. Leva lá e ela fica... Ontem ainda teve uma cena interessante. Tinha 6 junto com ela e 2 não estavam. E ela começou a procurar os outros 2. Coisa de mãe. É coisa de mãe. Coisa assim, bem sensível, bem sensível. Eu fiquei bem assim... Quer dizer, comecei a construir o que é uma mãe cuidando dos seus filhos, né? Mãe é mãe em qualquer situação. Qualquer situação. Os assuntos vão se sobrepondo, mas eu vou ser obrigado a voltar lá no começo de novo. Onde é que começou a história do Luiz Carlos Teobaldo Pereira? Eu sou natural de Canoinhas, Santa Catarina, no Planalto, né? Sim. Uma terra fria, capital da erva mate, né? Capital catarinense. Da capital. O senhor toma chimarrão, não? Tomo. Toma. Mas não sou adepto, não. Meus pais tomavam. Sim. Tem a maior ervateira do mundo lá. Ah, é? É. Mas ela não é altura, tá? Ela é em largura. Aham. Ela está no centro da cidade, eu conheço lá. Sim. Então, eu nasci lá. E de lá, meus pais, eu tinha 6 anos. Meu avô paterno morava aqui no Balneário Camboriú, daí meus pais se mudaram para o Balneário Camboriú, e onde a gente vive até hoje, né? De Canoinhas, vim para o Balneário. Hoje eu moro na cidade de Camboriú. Sim. Que Balneário era um distrito de Camboriú. Então, hoje eu moro em Camboriú por questões pessoais e por razões boas, né? Porque é um lugar bem tranquilo onde eu moro e tal. Então, hoje eu moro em Camboriú. O senhor, então, pode dizer que o desbravamento da sua família, até da sua própria vinda para cá, começou com o seu avô paterno, então? Não, meu avô paterno morava aqui. Já morava aqui. Em 1953 ele fez a primeira casa, uma casa de alvenaria, localizada na Avenida Central, no Balneário Camboriú. Muito bem. Já falamos disso, e lá na sua família originária, digamos assim, lá da sua casa, o senhor, seus pais e quem mais? Nós somos em 8, éramos em 8 filhos, né? 8 filhos? 8, nós éramos em 8. Eu sou o mais velho. O senhor é o mais velho? Eu sou o mais velho. Todos estão por aí? Não, eu perdi uma irmã mais nova. Uhum. Ela faleceu há 4 anos atrás. Ela morava nos Estados Unidos. Ela veio para cá e ficou doente, voltou para lá e daí lá ela faleceu. Lamento. Hoje eu estou sem... Meus pais também já são falecidos também. Mas o seu pai, eu não sei da sua mãe, mas o seu pai, longevo, 94 anos. 96 anos. Ah, 96. A minha mãe com 84. Pelas minhas contas, ele estaria centenário nesse ano. Centenário. Nesse ano. Nesse ano. Muito bem. E a sua vida, o começo da sua vida estudantil, digamos assim? Eu iniciei meus estudos primários, que a gente chamava na época, sim, na Escola Isolada Laureano Pacheco. Eu tenho meu diploma, aliás, meu boletim, de primeiro ano de escola. A minha professora que deu aula para mim, ela faleceu há 2 anos atrás, eu estive visitando ela, conversando com ela. E dessa escola isolada, eu fui fazer o internato no Colégio Agrícola de Camboriú, onde fiz o ginásio e fiz na época, o científico, né? Esse ginásio correspondia a um curso técnico chamado Formação de Mestre Agrícola, e o científico era formação de técnico agrícola. Então eu tenho uma especialidade, quer dizer,
Sou mestre agrícola e técnico em agricultura. Então, eu tenho 2 títulos lá. Esse foi o meu... E tudo aqui na região. Na região, mas esse curso, essa formação, digamos assim, na área da agricultura, não despertou uma engenharia agronômica, alguma coisa, uma medicina veterinária, nada disso? Não, inclusive eu fui, modéstia à parte, eu sempre fui condecorado, porque eu sempre fui um CDF, gostava de estudar bastante, e teve medalhas, e tem, tá, isso não posso esconder. Bom aluno. E eu tinha acesso à universidade com pré-requisitos na época já, certo, de agronomia. Eu não chamou a tua atenção? Nunca tive. Uma coisa que eu iria fazer, eu até tentei, foi agulhas negras para o exército. Mas daí, teve essa vontade? Tive. Mas aí, o que aconteceu? Eu era o primeiro aluno, eu poderia entrar também, sem fazer exame, lá porque tem um exame, né? Uhum. Sem fazer exame, mas eu olhei na minha altura, então olhei para mim e disse, eu não sirvo para bucha de canhão, né? Qual é a sua altura? É 1,66 m. 1,66. Uhum. Aí eu disse, então não vai dar certo, vou voltar para casa. Aí eu vim, mas sempre a minha ideia era fazer medicina. Mas qual a influência para ser médico? O meu avô era o médico da cidade, né? Já Camboriú, o meu avô era não médico, não. Ele era o entendido. Um entendido, ele que dava remédio para as pessoas, né? E ele era homeopata, então ele dava homeopatia para as pessoas. Aqui em Camboriú? No Balneário Camboriú. Que é o seu avô paterno? Meu avô paterno. Então não foi só por ele, né? Mas você teve ali uma influência. Exatamente, foi a influência que me levou a fazer a universidade. Vamos falar agora do acadêmico de medicina, Luiz Carlos Teobaldo Pereira. Eu fui para Curitiba fazer o cursinho preparatório para o vestibular. Saí de uma escola que ensinava puramente agricultura, cabo de enxada, foice, martelo, essas coisas e tal, plantar arroz em muda, tomate e tal. E fui lá para Curitiba. Então, eles nunca se preocuparam em ensinar química, física, biologia e tal. Antes de ser médico, eu fui tentar engenharia florestal, porque engenharia florestal na época só tinha duas faculdades no país. Era em Curitiba e Viçosa. Viçosa é interior de São Paulo? Não, Viçosa é Minas Gerais. Minas Gerais. Só tinha esses 2 lugares. Aí eu vou lá. Aí fiz o vestibular e reprovei. Reprovei em biologia. Mas olha só, em biologia, doutor. Reprovei em biologia. Tinha que tirar uma nota acima de 5 e caiu um exame caiu uma pergunta de genética das leis de Mendel e valia 5 pontos. Valia 5 pontos e eu não consegui resolver, porque nunca tinha estudado, como é que eu ia fazer? Então, não fiz. E aí reprovei, e daí então eu fui fazer o cursinho preparatório para medicina. Fiz o cursinho, daí me embrenhei, fiz o vestibular me inscrevi em Curitiba e inscrevi em Florianópolis. Passei em Curitiba. Em Curitiba. Tinha 1.200 e poucos, era para 28 vagas. E aí biologia não foi problema? Não foi. Nem química, nem física. Passou bem? Passei. E me convidaram e eu vim até Florianópolis também fazer vestibular. Fiz vestibular, também passei em Florianópolis. Mas optei por ficar em Curitiba. Roosevelt, o Luiz sempre foi uma pessoa em Palmas que adorava jogar bola. E ali a gente se conheceu. Eu também sempre gostei disso, futebol de salão. E no Terça Clube em Palmas é onde primeira vez que eu vi o Luiz foi lá, jogando bola. Eu tinha um tio que jogava bola, vários amigos. Garoto ainda lá, ia assistir eles, jogavam bem.
Então era uma coisa gostosa, né? Depois o Luiz veio para cá, né? E aqui, na volta que eu voltei, acho que foi em 89, voltamos a ter um bom relacionamento, né? Ele se tornou o nosso médico de família, então várias vezes ele ia lá em casa almoçar, brincar, né? Foi médico dos meus filhos, tivemos uma relação bacana dentro do próprio Gruzoff, onde às vezes a gente se encontrava, e sempre foi aquele parceiro, amigo de bater papo e daquele jeito dele, baixar a cabeça, pensar um pouco e de te dar alguns conselhos. Doutor Luiz, nas conversas que eu tive, nas viagens que eu fiz a São Domingos e outros locais para saber um pouco mais da sua história, o contato com o Beto me abriu um horizonte muito interessante acerca de um detalhe que é muito interessante da sua história. O médico Luiz Carlos Teobaldo Pereira queria ter sido jogador de futebol. Como é que é isso? Roosevelt, era um sonho, né? Se fosse hoje, nos dias atuais, eu seria um jogador de futebol. Gostaria de ser um jogador de futebol. Faria a minha profissão que eu tenho hoje, que é a medicina, mas ao mesmo tempo eu iria atentar para esse rumo que era o futebol. Por gostar de jogar futebol. E por gostar, mas e houve alguma coisa mais concreta para a realização desse sonho ou não? Não, eu não tive, porque na minha família ninguém foi jogador, né? E a minha possibilidade de eu ser um jogador de futebol na época, na década de 70, ficou mais difícil, porque eu tinha que me preocupar com a minha faculdade, estudar, mas mesmo lá eu pratiquei futebol, lá no Clube Atlético Paranaense, onde eu treinei várias vezes e fiquei lá, mas como eu tinha que optar por um caminho, eu optei pelo caminho do estudo e o caminho da medicina. Mas você era bom de bola ou não? Olha, eu posso dizer, eu me considero um jogador razoável, né? Razoável. E qual é a posição? Eu sempre fui meio campista, né? Nunca gostei de ser nem atacante, ponta direita, ponta esquerda, centroavante, como era no nosso tempo. Hoje tudo tem outra denominação, né? Claro. Mas é meio de campo, articulador. Eu gostava mais de defender do que atacar, né? Proteger a área, essas coisas. Me lembro muito do Clodoaldo, quando jogou na seleção brasileira. Eu tinha no Santos, eu tinha esse aspecto assim de ser um protetor de área. E hoje existe, né? Claro. Hoje tem lá o volante recuado, aquela coisa toda. Exatamente. Então, mas era um sonho. E o time que eu gostaria de jogar é o Botafogo de Futebol e Regatas, que é Rio de Janeiro. Talvez, se eu fosse jogador, jogaria sempre nesse time. Nesse time. E é o seu time do coração? O meu time do coração, com certeza. Mas se pratica essa paixão atualmente com relação ao Botafogo ou está meio distanciado? Não, eu tenho um affair pelo Botafogo, né? Não sou aquele torcedor de chorar, como os colorados, né? Que choram, que brigam, né? Que brigam com os gremistas. Não, eu não tenho esse affair. Eu torço, mas não sou aquele... O torcedor tranquilo. Tranquilo. Sempre fui assim. Voltando um pouquinho para o futebol. E nós temos aqui na sua chácara uma quadra de futebol, pelo menos society, é que nós podemos dizer. Isso já veio desta paixão ou foi para descarregar as energias? Aqui, quando eu comprei esse terreno aqui, a primeira coisa que eu fiz foi o campo de futebol. E eu fiz uma drenagem que, se você observar, sim, não fica água aqui, pode chover, não é uma drenagem especial como existe hoje. Sim. Isso aqui tem mais de 40 anos, esse campo, e você pode olhar que não tem buraco. Certo. Ontem jogaram ontem à noite aqui, e você pode observar que ele... Não tem sinal nenhum. Não tem nem sinal. Então, a drenagem desde aquele tempo até hoje é igual e não se mexe em nada. O senhor jogou futebol de salão também? Joguei futebol de salão. Inclusive, a primeira taça que São Domingos trouxe para o município, felizmente, né? Felizmente. Para os outros atletas, infelizmente, porque eles não foram,
Foi lá em São Lourenço do Oeste, a gente ganhou uma taça de futebol de salão. Que foi a primeira de maior vulto da cidade. Porque a cidade não tinha, até então, não tinha, né? Aham. Então não tinha ganho nenhum torneio, nada, né? O senhor pode se dizer um incentivador, então, do futebol de salão lá na época? Não, eu não fui porque já tinha, né? Já tinha. Já tinha quadra. O ginásio esporte lá já existia, existia. né? O Alfredo Lame já existia. Que hoje não tem, hoje é só do José Molinari, né? Como é que o senhor vê o futebol hoje? A Olha, nível geral no Brasil. cara, eu tenho uma opinião meio complicada, porque no tempo que eu jogava futebol, nós recebia Tanto dinheiro. centavos. Aham. E hoje cada bola custa uma fortuna, né? Se você olhar hoje, a camisa de jogador de futebol, ela tem toda uma técnica envolvida, né? Não gruda o suor, não gruda Muita no tecnologia, corpo, né? não, nada, ela, sabe, você pode puxar, ela não rasga, né? A tua chuteira, meu Deus, parece que você não tem uma chuteira no pé, né? A bola, então, nem se fale. Quando a gente jogava aqui nos gramados aqui, que eram os banhados, a bola ficava pesada no dia de chuva e para chutar aquela bola, né? Então, O campo ficava pesado também. hoje é uma facilidade enorme, claro, que esse pessoal de hoje tem tecnologia para aprender na musculatura, para aprender dar o pique, para aprender todas essas coisas, né? E o que a gente não teve, né? Então é muito difícil. E é o que eu ia observar para entrar no detalhe, já que o senhor é médico e tem lugar de fala nesse aspecto, com relação até à questão do preparo biológico do atleta de alto rendimento é diferente de outras épocas, não é? Ah, com certeza. Eu lembro que lá no Atlético eu fiz eletrocardiograma. Quando foi feito eletrocardiograma, aquilo era um sonho. Coisa do outro mundo. No outro mundo, hoje não. Hoje Isso é mínimo. Não é nada. Aham. Esse é um exame significante, porque você hoje tem aparelhos que você identifica a tua massa muscular, o teu poder de pique, de transição e tudo. Então é importante, a medicina avançou tanto que você tem estudos, né, dinâmicos da musculatura toda do jogador de futebol. Hoje, Eu assim acredito, por exemplo, como que o Pelé, se hoje fosse, dos dias de hoje, traçar um comparativo, meu Deus. ele ia sentir diferença, doutor? Do ponto de vista da médico? Não, ele foi um cara Diferenciado. diferenciado. Aham. Ele foi, o dom dele era aquilo, né? Aham. E o pessoal fala que ele tinha visão lateral maior que qualquer outro atleta, né? Que é muito importante na prática do futebol de campo, principalmente. Hoje, sim, com certeza, né? Então, eu imaginaria ele hoje jogando futebol, como seria, né? Porque, acima de tudo, era muito inteligente também, né? Não era só físico. Eu vi ontem o maior atleta da França fazer um gol, meu, cara, não compara. Incomparável. Não compara. O Messi ontem deu 3, 4 chutes para fazer o gol, e ainda fez o gol porque tinha mais gente na frente dele, né? Aham. E o Pelé, você via que era um jogador que limpava e para poder fazer o gol, né? Ele criava e ele executava. Exatamente, então... Vamos continuar lá dentro agora? Vamos. Vamos lá, então. Então, o primeiro capítulo, o primeiro episódio da entrevista que realizei com o Dr. Luiz Carlos Teobaldo Pereira. Breve, eu subo o próximo vídeo com o segundo capítulo. Para você ser informado, basta você se inscrever aí, inscreva-se, logo abaixo do vídeo aí, tem um local para você se inscrever. Já disse, não custa nada, não vou saber quem você é, não transfere dados, é absolutamente seguro, é totalmente anônimo, certo? E do lado tem um sininho, clica naquele sininho, porque é através desse mecanismo que você será avisado quando eu subir o episódio número 2 desta fantástica entrevista com essa pessoa especial, que é o Dr. Luiz Carlos Teobaldo Pereira. Até o próximo.